Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, estou aqui toda semana compartilhando com você dicas, orientações e informações para você cuidar mais da saúde, ter mais qualidade de vida e mais bem-estar. Até porque o propósito da Unimed João Pessoa é justamente esse, né? Promover a vida cuidando da saúde das pessoas. E os nossos convidados de hoje vão trazer, na verdade, muitas informações, um conteúdo bem interessante na área de otorrinolaringologia, tá certo? Então você aí que está querendo orientações, a sua saúde da voz, por exemplo, como cuidar também melhor da sua audição, fica aqui com a gente que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e ter várias dicas, tá bom? Nesse bate-papo eu recebo dois grandes profissionais experientes na área, os otorrinolaringologistas, Dr. Islan Nascimento, seja bem-vindo, também Dr. Marcos Sodré, sejam bem-vindos aqui ao nosso videocast, prazer tê-los aqui hoje. E como profissional de comunicação, né, que utiliza a voz diariamente de uma forma bem intensa, esse é um episódio que me interessa muito, viu? Só um registro aqui também, dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, então também por isso a gente vai trazer aqui algumas orientações e dicas para você que é professor, você que é vendedor, você que é comunicador, assim como eu, ou enfim, que está ali dia a dia, você é médico também, você é profissional da saúde, que diariamente está conversando, está lidando com seus pacientes. Eu acredito que todo mundo meio que trabalha com a voz hoje em dia, não é, gente? Sejam bem-vindos. Todo mundo usa a voz. Com certeza. Né? É uma habilidade humana necessária para bem viver. Inevitável que a gente valorize e cuide bem dela, né? E, portanto, não só o profissional que trabalha com ela unicamente, exclusivamente, ou da forma mais importante, mas quem é que não gosta de uma boa conversa, uma boa fala no trabalho, em casa, em qualquer ambiente. Então, ter uma boa voz é sinal de boa saúde, né? Ter o cuidado com a voz, é uma forma de apresentação, né? É uma forma de você se mostrar para a sociedade e mostrar se você está bem, se você não está bem, né? Se você está cansado. Então, a voz reflete muito a alma da pessoa. Então, quem trabalha diariamente, de uma forma mais intensa com a voz ou não, precisa estar sempre atento, né, doutor Marcos? Primeiramente agradecer, cumprimentar a Linda e meu amigo Islan, agradecer esse convite e destacar essa importante ferramenta que nós temos. Então, é o que nos faz evoluir, transmitir nossas ideias, a comunicação, né? Fazer o crescimento tanto pessoal quanto coletivo. Então, é um dos importantes instrumentos que nós temos, é a capacidade de falar, de se expressar, e aí entra talvez uma parte do objetivo de hoje, como preservá-la. Isso. E hoje, gente, com essa ferramenta aqui, né, com as redes sociais, hoje quase que todos os profissionais em diversas áreas utilizam a voz para se comunicar melhor com seus clientes, com seus pacientes, com as pessoas que consomem aí seus produtos e serviços. Falando em redes sociais, antes da gente começar de fato a nossa conversa, deixa eu convidar você para acessar os nossos canais de comunicação da Unimed João Pessoa. Primeiro, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, vai lá, começa a seguir, se inscreve no nosso canal, dá o joinha aqui nesse post, nesse conteúdo e me faz um grande favor. Compartilha esse conteúdo, porque esse é o tipo de conteúdo que não pode ficar só com você, você tem que compartilhar com as outras pessoas para que elas também possam ter acesso a informações para ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Então compartilha esse conteúdo com as pessoas que você conhece e que você sabe que esse conteúdo vai poder ajudar. Então estamos no YouTube, no nosso canal, também no portal da Unimed João Pessoa, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Ainda estamos na plataforma do Spotify, então dirigindo aí de casa para o trabalho, levando a criançada para a escola. Você consegue ouvir o nosso conteúdo também. E no Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá certo? Falando em redes sociais, vocês são ativos aí nas redes sociais? Sei que o Dr. Marcos tem até um canal no YouTube, é isso, Dr. Marcos? A gente tem um canal faz um certo tempo, chama canal Dr. Nariz, mas que a gente discute vários temas. Então é bem procurado e a gente procura trazer algumas informações.
até por uma forma de compartilhar esse conhecimento, que também Isla também tem, né? E a gente sempre está nesse novo momento da profissão e da nossa sociedade, que é a agilidade na comunicação. Isso. Doutor Islan, o senhor utiliza... Qual a rede social que o senhor utiliza com mais frequência? Então, Linda, a gente vem a reboque do desenvolvimento da tecnologia, né? A gente já tem 30 anos formado e vai aprendendo um pouco, né? Então, não exige muito de mim, mas eu tenho um Instagram. Certo. Dr. Islan Nascimento _ Otorrino, que a gente coloca algumas informações, como o Marcos André falou, sobre a nossa atividade diária, né? E se mistura um pouco com a atividade social, pessoal e familiar também, porque não tem às vezes como desvincular. Mas isso. meio amadoramente, mas... Eu acho que Isla é bem ativo. Opa, Bem ativo. Então você que está aí, que quer acompanhar, né, eles também nas redes sociais, o @Dr. Islan Nascimento _ Otorrino e também o @dr.marcos_sodré para você também acompanhá-los aí nas redes sociais no Instagram. Mas me conte, doutor Marcos, onde o senhor se formou? Como é que Eu me formei. Como é que a área de otorrinolaringologia lhe conquistou? Foi em que momento? Eu me formei em Campina Grande, sou paraibano, e após o 4º ano de medicina, eu já acompanhava alguns professores. Eu sempre achei bem interessante a questão da variedade de opções, o que o otorrino oferece de cirurgia, de consultas, de atender crianças, idosos. Então, uma especialidade bem variada. Sim. Exames, procedimentos e, dentre as possibilidades, a otorrino se destacou. Então, depois, quando eu acabei o curso de medicina, fui para São Paulo e lá eu passei quase 10 anos nessa área de otorrino. Aí fiz parte de umas equipes Certo. e a gente teve esse retorno, né? A gente gostou da otorrino e a otorrino gostou de nós. Que bom. Doutor Islan, e o senhor formou onde? Então, Linda, um pouco parecido com o Marcos, né? Então, a gente se forma em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. Eu entrei na faculdade há tempo já, 88, me formei em 93 e também segui para São Paulo, que até então o Nordeste tinha poucas residências de otorrino, e me dirigi ao Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E lá fiz a minha especialização, fiquei durante 5 anos morando em São Paulo e voltei para João Pessoa em 98, porque a otorrinolaringologia é muito parecido. Eu acho que, né, a gente escolhe a especialidade ou ela escolhe a gente, eu não sei, mas assim, tentando de forma consciente, teve a questão objetiva da diversidade, trabalhar com comunicação, tem aspectos cirúrgicos, tem aspectos clínicos, né? Você atende uma diversidade de idades, não atende só idoso, não só adulto, mas todas as idades. Então isso me atraiu, principalmente a questão cirúrgica. A cirúrgica, eu confesso que me atraiu, mas obviamente depois que você começa a lidar com o ser humano, eu acho que acontece com todo médico, e quem gosta de gente, como o médico deve gostar, a gente acaba se apaixonando também pela clínica, né? Na conversa, no bate-papo, no consultório, e o otorrino permite muito isso. Então, e voltei para João Pessoa, acabei entrando no hospital universitário, sou médico lá do hospital universitário, Lauro Vanderlei. E ultimamente, Linda, não sei se posso me expandir no meu currículo aí, ultimamente a gente tem entrado muito nessa área de trabalhos nas entidades médicas, né? Hoje eu faço parte do CRM como conselheiro e também na Associação Médica da Paraíba. Muito bem. Seria essa, né? Breve. Um resumo. Muito bem, gente. A otorrinolaringologia é a especialidade médica que cuida do nariz, seios da face, garganta e ouvidos, é isso? Exato. Tá tudo certo. Tá. Diante disso, quais são os problemas de saúde mais frequentes no consultório de vocês? Qual a demanda que chega com mais frequência? Então, eu posso falar, né? Vamos começar. Acho que a gente fica alternando. Eu faço primeiro e você seguir. Porque são muito parecidos nossos ambulatórios, nosso consultório. Dentro de um consultório de otorrinolaringologia,
sem dúvida, a parte nasal, eu acho que o Marcos André há de convir, e essa parte respiratória é a mais comum. Né? Então a gente pega muito infecções de vias aéreas superiores, como sinusite, rinite. Hoje a gente tem vivido, né, dependendo do clima que a gente está vivendo, é inverno, é quente, é verão, chove, e é muito comum são muito comuns essas doenças. Então, dentro das patologias que acometem essa parte das vias aéreas superiores, incluindo o ouvido, as doenças rinocinusais são as mais comuns. Agora, dependendo também da faixa etária. Porque existem otorrinolaringologistas hoje que se especializam em crianças. Né? E as crianças têm uma epidemiologia diferente. São doenças da garganta, né? Adenoides, infecções de amígdala, e otites. O meu consultório em específico, a gente tem trabalhado muito com o ouvido. Né? Hoje eu me considero um otologista, ou seja, uma pessoa especializada em trabalhar com audição, cirurgia de ouvido. Né? Então, diferente da maioria dos consultórios outros, a gente trabalha muito com o ouvido. Mas mesmo assim, mesmo sendo um especialista em ouvido, o meu consultório ele atende muita patologia rinocinusal, nariz e seio da face. Entendi. No seu caso, doutor Marcos? No meu caso, eu sou especializado mais em nariz, até por isso que o canal é Doutor Nariz. Então, são as obstruções nasais, as alergias, as sinusites e todo aquele rol de sintomas e de doenças que vêm correlacionadas àquilo. Então, ronco e apneia, né? Paciente que ronca, que respira mal à noite, criança que dorme de boca aberta, as crises frequentes de alergia nessa civilização nossa em que às vezes nos alimentamos mal, não fazemos esporte, o ambiente não é joia. Então, entra uma série de fatores e pega bem a parte nasal respiratória. Então, o meu foco são as doenças do nariz e seios da face, ou seios paranasais. Essas doenças, as quais têm tratamentos clínicos, com remédios, condutas, com orientações e também cirúrgicos. Então, você tem obstrução, desvio do septo, que você vai precisar operar, outros não. Sinusite, nem toda sinusite é cirúrgica, mas existem umas que sim. Então, meu foco principal são as doenças do nariz. Então, a gente atende isso, porém, nos idosos, aí vem as perdas auditivas. O paciente está escutando pouco, que tem zumbido, as tonturas, as labirintite, labirintopatias, desequilíbrios, né? As tosses crônicas, pela questão da associação com refluxo. Eu estou paciente que tem tosse, isso que eu estou falando é o mesmo do dia a dia, o que ele falou que completa parte do ouvido, perda auditiva, a pessoa com a idade está escutando mal, ou pela profissão, rouquidão, o professor, o refluxo que dá. A otorrino é uma especialidade que é muito dinâmica, sabe? Porque você tem doenças do estômago que atingem a corda vocal, você tem doença circulatória, reação de medicamentos que dá tontura, então você vai ter que ver o remédio que o cardiologista está passando, tonturas por estresse. É multifatorial. A criança que trocou de escola começa a adoecer, época que começa período escolar, que todo fica encatarrado. Então, assim, é um caldeirão em que tem vários ingredientes ali e é dinâmico. E tem uma idade certa para ir na primeira consulta ao otorrino ou não? Ou depende? Não, de forma alguma. Existem algumas áreas, porque, como eu bem disse para o Marcos, a otorrino, enfim, o que a otorrino trata, né? A gente fala, né? É ouvido, é nariz, são várias áreas aparentemente diversas que parece que não tem nada, uma relação entre uma e outra, né? Mas na realidade são essas vias aéreas respiratórias. O ouvido faz parte do sistema respiratório, é uma continuidade do sistema respiratório também, né? Ele tem comunicação. Então é uma cavidade, das cavidades da cabeça, tirando o cérebro e algumas regiões do pescoço. Então há uma conexão entre todas. Você me pergunta, que idade se deve ir pela primeira vez no otorrinolaringologista? A depender da patologia. Existem leis, uma lei, por exemplo, específica, que é o teste da orelhinha. Então, pela lei nacional, federal, toda criança, todo brasileiro que nasce em território, ele é obrigado a fazer um teste da orelhinha. Então, no primeiro dia, é a primeira consulta do otorrinolaringologista. Na realidade, quem faz é o fono, mas o resultado é interpretado por um otorrinolaringologista. Então, se a gente perguntar quando começa,
primeiro dia de vida. Nasceu para o otorrino. Passa pelo obstetra, passa pelo pediatra e no primeiro dia, ou segunda ou primeira semana, a criança já é obrigada a ir. Obviamente, outras patologias, a depender dos sintomas. Né? A gente recomenda sempre fazer um teste auditivo, porque muitas vezes a criança não percebe a perda auditiva. Então, chegou a uma idade que ela tem compreensão dos sons, é interessante que ela faça uma avaliação auditiva. E aí, as outras patologias, a depender das queixas que vão sendo apresentadas. Né? Pegando esse gancho aí do teste da orelhinha, doutor Marcos, que outros cuidados devem ser tomados aí nesse período da infância, né? Até para prevenir problemas auditivos? É bem interessante começar a observar a respiração da criança, a qualidade da respiração. Por quê? A criança que respira mal, isto é, roncando, agitada, sufocando, respira de boca aberta ou vive constantemente com queixas de secreção nasal respiratória, aquela criança muito facilmente vai ter uma repercussão para o lado do ouvido. Então, a gente está no assunto do ouvido, em que as crianças podem começar a ter crise de ouvido repetitiva, otite, ou ela não tem a otite, a inflamação. Mas no colégio, a professora já diz, olha, aquela criança não está escutando bem. Ela geralmente quer sentar na frente, ou você fala, ela não responde, ou a criança começa a falar alto. É um reflexo indireto que ela está precisando falar alto para ela se escutar. Então, há sinais indiretos que a criança, mesmo sem ela exteriorizar aquilo, porque ela não sabe, mas o pai ou a mãe, ou o professor, ou uma tia tal ali está atento e diz, opa, aquela criança não está escutando bem. Então, primeiro, como que ela está interagindo? Está interagindo bem? Esse é o primeiro sinal, não escuta bem. Segundo, dor. Terceiro, secreção, o ouvido escorre, vaza, tem algum mau cheiro no ouvido. Aquela criança reclama que você vai pentear o cabelo, que encosta na orelhinha dói. Aquela criança está tendo uma febre de origem indeterminada, que não está com diarreia, que não está com tosse. Onde que está essa infecção? Então, dependendo da criança, Sim. É uma possibilidade de avaliar. Se você vai descendo do ouvido e já vê pela comunicação que o Islã falou, da tuba auditiva, nariz, secreção, adenoide, alergia, aí vem a parte das rinites, da criança encatarrada. E depois as crises de amígdalas frequentes. Esse menino toma gelo, adoece. O clima muda, ele tem crise de garganta, começa com febre, dói para engolir, vai no pediatra. Então é importante assim. Teve uma crise, toda criança vai ter uma crise de ouvido, uma crise de garganta. Mas passou a ser cíclico, repetitivo, né? De vez em quando ele tem, vai no pediatra, vai no alergista, vai no pneumo ou no otorrino. O importante é aquela pessoa ser avaliada corretamente. Né? E dependendo do caso, aí começa a dirigir essa investigação. É isso aí. Eu tenho aqui um dado, até para minha colinha aqui, para não errar no número, mas é impressionante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima que 1,5 bilhão de pessoas têm algum grau de perda auditiva. Aqui na região das Américas, onde a gente vive, são aproximadamente 217 milhões de pessoas nessa situação. Então, são dados assim, extremamente alarmantes, né? E aí eu pergunto a vocês, doutor Islã estava falando da questão do zumbido, ou foi doutor Marcos, agora eu não me recordo, mas assim, falando da questão do zumbido, dor ou outro sintoma que pode alertar, que pode indicar assim, tá com um problema aqui, tem que procurar o médico, enfim. Como proceder nesses casos, doutor Islã? Então, primeiro que você já falou, né, são sintomas. O sinal de alerta é sempre um sintoma que está incomodando. Ou você não está escutando bem, ou você tem um zumbido, ou tem uma dor, uma secreção no ouvido. Isso é obrigatório você procurar ajuda, né? Principalmente se isso for contínuo e repetitivo. Né? Existem algumas outras situações que são sugeridas. Quando é criança, não desenvolvimento da fala, né, dificuldade para entender, atraso no desenvolvimento da fala, é outro sinal sugestivo de que aquela criança que não consegue dizer que não está ouvindo, tem que buscar ajuda. O idoso também tem essa dificuldade, né, e tem uma resistência de dizer que está ouvindo menos. Então, muitas vezes chega no consultório e ele diz, eu escuto 100%, só não entendo o que o outro está falando. Minha mulher fala, não entende. E a mulher vai dizer, doutor, ele não escuta, mas ele não aceita. Então, há necessidade de uma ajuda de um familiar para trazê-lo até o otorrino. E aí as investigações, né? Obviamente, com queixas, você vai partir para as investigações específicas. E aí o exame básico,
né? O mais simples é fazer um teste de audição, audiometria, que vai aferir o limiar auditivo. Né? Obviamente que o exame físico vem antes, é claro, né? Toda a sequência é o exame físico, você vai ver se tem alguma bolha de cera, que é uma coisa simples, se tem alguma secreção, uma perfuração do tímpano, e aí segue-se com os exames complementares. Então, eu acho que os sintomas sempre são um sinal de alerta, né? Obviamente. E aí buscar o otorrinolaringologia. Foi no ouvido, foi no nariz, foi na garganta, não tem outro. Tem que procurar um especialista para ver se está te incomodando. Ainda falando com relação às crianças, né? Que problemas podem causar, doutor Marcos, o atraso na fala? E como os pais devem proceder nesse aspecto? É muito importante que o pai esteja atento ao desenvolvimento, muito importante isso que Islan comentou. Aquela criança está demorando a falar, aquela criança não está interagindo bem. A televisão ela aumenta um pouco mais o volume, o que também acontece com o idoso. São sinais indiretos, né? Baixo rendimento escolar, beleza. Falando muito alto, ok. A criança, você tem que falar mais alto para ela estar ali, ela está desatenta, baixo, as notas são baixas, né? Para dizer baixo rendimento, ela não acompanha bem. Será que você está perdendo um pouco da capacidade? E isso é importante ver, é interessante que se veja logo para estimular o cérebro daquela criança que está em desenvolvimento. Na infância que ela vai ganhando, né, as conexões neuronais, as informações. Quanto mais rápido, melhor. Chegou no otorrino, como você lá falou, examinou o tímpano. Tem alguma inflamação? Tem uma perfuração? O tímpano dela está em ordem? Como é que foi a gravidez? A mãe tomou muito remédio? Teve alguma doença infecciosa? Um sarampo, uma papeira? Alguma doença? Como é que foi a mãe fez pré-natal? Então, entra todo um histórico, primeiro, o exame físico e depois o exame complementar, que vem a audiometria, e quando a criança não pode responder, aí vem outros exames, um bero, autoemissões, que não depende da resposta da criança. Então, no caso da criança, é fundamental intervir e estar atento àquilo. Da mesma forma que eu puxo a sardinha para a respiração. Porque se a criança não está respirando bem, não está oxigenando bem, dá alterações na face, na arcada dentária, os dentinhos tortos, saiu da boca alto, não respira que preste, o rosto não desenvolve bem. Né? Então, a criança chega para a gente do consultório com 12, 14 anos e ele não respira bem desde os 3. Então, você perdeu 8, 10 anos sem estar vendo. Ele dorme de boca aberta, mas você vê que a criança dormia e não era bem observada. Então, importante, né, a atenção para aquela criança nesse aspecto do desenvolvimento. No caso do idoso, eu acho que é importante destacar que à medida em que ele começa a escutar menos, né, a Isla encontra isso também com frequência, a gente vê, ele começa a se isolar. Ele começa a socialmente se isolar, porque muitas vezes ele escuta e ele não quer pedir para repetir, porque já acontece tanto com ele no dia a dia, que já começa a ficar chato. Né? Então tem a velhinha da Praça é Nossa, aquela coisa do pessoal, mãe, você está ficando surdo. Né? Então já começa a se isolar. O idoso entra em depressão, começa a ver uma redução cognitiva dele, então aí vem o Alzheimer, vem a demência, que por ele não estar, ele está se isolando, então facilita ele entrar nessa vibe, nessa problemática. Então é importantíssimo que o idoso tenha um atendimento em cima desse perfil de estar em comunicação, a mente em atividade, em alerta, e desmistificar o que já aconteceu bastante, que o aparelho de surdez hoje, até depois dos eventos dos iPhones, dos fones de ouvido, que tornou isso muito mais rotineiro do dia a dia. Você vê uma pessoa andando na rua falando sozinha com um fone, você vê os jovens hoje, então todo mundo, então para o idoso que antes era discriminatório, está usando um aparelho, eu atendo semanalmente o idoso que diz, doutor, eu quero usar o aparelho, mas tem aquele que ninguém vê, né? Aquele que eu quero só um que fica ali dentro para que ninguém veja. E hoje, mesmo o aparelho fora, conversando com você, a gente não vê. Se eu tivesse um aparelho aqui, você não estava vendo. Mesmo externo. Entendeu? É bem discreto.
Então, eu acho que esse avanço, esse conhecimento, essa troca de informações, o que o programa aqui da Unimed faz é fundamental, porque vai dando conhecimento para as pessoas, informação. O senhor entrou num assunto bem interessante, que é a questão dos fones, né? E aí eu já entro no assunto de cuidados, de dicas. Quero dicas e cuidados, sobretudo com relação ao fone de ouvido, que é muito frequente hoje na rua. Antigamente as pessoas colocavam para ouvir uma música, né, de vez em quando, ou para fazer um treino na academia. Hoje você anda na rua e você vê as pessoas estão atravessando a rua de fone, tipo, né, virou um hábito muito comum para muitas pessoas. E a questão também das hastes, né, de limpeza, como é que as pessoas utilizam para limpar. Me contem aí, tragam essas dicas para nós aí. O que é correto fazer, o que não é, como dosar, enfim. Então, ninguém vai chegar a dizer aqui que não pode usar fone de ouvido, nunca, né? Porque é uma tecnologia que veio para ficar e que, usada de forma adequada, vai ser salutar. Então, como a gente está falando para um público que está querendo se informar, está querendo, né, preservar a sua audição, é necessário que a gente diga que tudo é na medida certa, tanto na intensidade quanto no tempo de duração do uso do fone de ouvido. Então, a gente diz que é uma dica interessante que a gente costuma dizer se o fone de ouvido que você está ouvindo, a pessoa do lado está ouvindo mesmo a mesma música, está exagerado. Então, você tem que dar uma diminuída lá, né? Então, usar, por exemplo, vai usar meia hora, tem que ter um repouso. Porque dentro do ouvido tem células que precisam repousar. Se você usa ela continuamente, o risco maior é de lesá-las. Então, usa, sei lá, 1 hora, meia hora, numa intensidade razoável, mas dá uma pausa de 10 minutos. Tá? Um fone de ouvido, se na intensidade maior, ela chega a ter uma potência de quase uma turbina de um avião dentro do seu ouvido. Né? Então, isso pode prejudicar, né? Deixar você surdo durante o uso contínuo, muito frequentemente. As hastes de cotonete, né, que a gente coloca no ouvido para limpar, todo otorrino vai dizer a melhor forma de limpar o ouvido é com cotovelo. Né? Ou seja, ninguém deveria estar limpando o ouvido toda hora. Não dá. Então, cotonete deve ser evitado. Deve ser evitado, com raras exceções que a gente às vezes recomenda, quando tem infecção e pede para a mãe limpar. Mas dentro do conduto, cera não é sujeira. Cera é proteção. De onde criou, então, esse tipo? Exagero. As mães... Tudo é excesso. Atenção às mães que pegam a criançada para limão, como diz. Mete cotonete. Mete cotonete. Gente, e a gente precisa desmistificar isso para a sociedade, porque a maioria, né, assim, os leigos, vamos dizer, não, quem trabalha na área de saúde, mas os leigos, todo mundo acha que é sujeira, é falta de higiene, enfim. E não é, né? E cria um hábito que tem gente que é viciado de cotonete, né? Eu não consigo deixar de passar o cotonete todo dia. E é um risco. Por que é um risco? Primeiro, você pode empurrar a cera, porque o cotonete, a haste é muito grossinha, ela pode empurrar a cera e vai tapar o seu ouvido e vai causar hipoacusia, perda de audição. E o risco pior de todos é você machucar e furar teu tímpano, né? Sim. A gente pega quase todo mês alguém que fura o tímpano e precisa de uma cirurgia por causa do cotonete. Então, é um hábito não recomendável. Né? Deve ser abolido completamente. E aí tem uma pergunta interessante, Linda, que me fazem também assim, doutor, eu nunca fiz lavagem de ouvido na minha vida. E quando é que eu devo fazer? Eu acho que talvez seja uma pergunta que todo mundo gostaria de tirar. E eu sempre digo, olha, eu tenho 53 anos, né? Eu nunca fiz lavagem de ouvido, nunca precisei. Por quê? Porque eu não uso cotonete, eu não fico empurrando a cera para dentro e não tenho uma produção excessiva de cera. Obviamente que tem pessoas que têm. Às vezes tem quem precisa, né? Tem quem precisa. Então, não estou dizendo que é proibido. O otorrino faz a lavagem de ouvido. Então, inclusive, é um ato médico, exclusivo médico, por causa dos riscos. Né? Você pode furar o tímpano se for feito com leigo, colocar soro. Então, não façam isso em casa. Né? Pode furar o tímpano. Doutor Marcos, e quando a gente está aproveitando a piscina, a praia, e aí entra aquela famosa água que fica aquele negócio meio estranho e a pessoa fica tentando tirar, aí tem gente que diz que bota uma água quente, tem gente que diz bota não sei como. O que fazer nesses casos? Normalmente, quando a água entra, se ela entrou, ela sai. Não é? Então, é possível que ela volta pelo mesmo caminho. Mas se a pessoa já tinha alguma cera guardada ali dentro, e às vezes a água vai e se junta com a cera, como se fosse um efeito esponja. Então, em alguns casos, que não são, é uma minoria, né? Então a pessoa deve ir no otorrino. Passaram 2, 3 dias, aquela sensação não foi embora, procura o colega,
Ou vai no PSF, se você mora numa cidade do interior que não tem um otorrino, ele olha com o otoscópio e ele vai dizer, não, está tudo bem. Às vezes ficou somente irritado, às vezes uma irritação, uma descamação, né? Fica inchado, a gente chama de edema ali naquele local, procura seguir a orientação de Islã, não ficar mexendo lá para dentro. Mas em alguns casos em que essa água foi repetida, um veraneio, então às vezes inflama, então não tem cera, mas tem uma infecção, pegou alguma bactéria mais forte da praia, pegou um fungo, precisa o otorrino ver, porque o fungo é muito trabalhoso, alguém consiga cuidar se não for um otorrino, então que chama de otomicose. Então das otites, tem as otites fúngicas, as otites bacterianas, aí vem o traumatismo local, corpo estranho. Então são várias possibilidades que vão fazer com que a pessoa vai começar a reclamar. E ele vai sentir o quê? Então, o que é que o paciente pode sentir? Primeiro, pode sentir zumbido. Nesse fim de semana eu estava tudo bem, comecei a tomar um banho de piscina, banho de praia, meu ouvido começou a chiar. Então, chiado, sensação do abafamento, talvez uma tontura, não vai ser tão comum só nesse exemplo, mas um desequilíbrio, sensação do ouvido oco, sensação de quem pegou o avião ou quem desceu a serra, aquele tapume, né? Então são sintomas, o zumbido falei, a dor e a redução da capacidade auditiva. São sinais que o ouvido está dizendo, opa, não estou normal. Né? Não é uma coisa que acontece. Então procura o colega, procura. Em relação ao fone, o fone também pode ter, aproveitando o gancho, o fone também, por ser um corpo, ele também pode empurrar essa cera. Sim. Então tem pessoas que, quando não usava fone, não tinha um acúmulo de cera, depois por usar, né, começa a empurrar e esse fone também começa a servir, às vezes, de um fator irritante e que a gente tem que saber qual é o tipo de fone. É o fone intra-auricular? É o fone em concha? É o fone mais externo? Então, depende também do caso. Profissão, tendência pessoal, oleosidade da pele, região em que mora, histórico de inflamações no passado, que vão contribuir para aquela pessoa começar a adoecer. Então, como o Islã falou, destacar a intensidade do som. Uma coisa que eu oriento é que, se você está escutando o fone e você consegue conversar, é porque a altura dele está legal. Tipo, eu estou num nível de conversação. Na hora que eu estou escutando um fone que eu coloco tão alto que quando você fala eu tenho que tirar, é porque ele já está num nível que está cobrindo, suplantando o som ambiente. Então, de forma que você esteja no som ambiente e o fone não atrapalha a conversa. De repente é uma boa medida. Entendi. Gente, no caso da surdez profunda, né, quais são os tratamentos hoje disponíveis e é possível a pessoa voltar a ouvir? Sim, sim. Eu digo sempre para os meus pacientes, nunca perca a esperança, é praticamente, acho que não existe a sempre nem nunca na medicina, né? Mas eu digo sempre para eles que sempre há o que fazer, pelo menos. Né? Ele pode não ouvir voltar como era antes, mas ele vai ter alguma audição, sempre. Então, hoje a tecnologia tem ajudado bastante. Primeiro, os cuidados cirúrgicos. As técnicas cirúrgicas estão melhores. Né? Você consegue reabilitar. A prevenção que a gente está conversando. Né? A gente sabe quais são as causas. Por exemplo, uma medida muito simples que foi tomada, que foi a vacina para a rubéola nas mulheres que em idade fértil, diminuiu bastante o índice de crianças que nasciam com surdez. Só essa medida reduziu bastante. Né? Então, a prevenção, o tratamento cirúrgico, né? E os equipamentos que a gente tem usado. Os aparelhos auditivos estão muito mais sofisticados e as cirurgias de implante coclear, né? Que a gente tem feito, né? E tem, independente da idade, criança, jovem e adulto, restabelece a audição, mesmo para aquela pessoa que perdeu completamente a audição. Obviamente que tem critérios, né? Obviamente que tem critérios. Se a pessoa perdeu, passou 10 anos sem buscar ajuda, o cérebro ele esquece que ouviu. Então, mesmo que você coloque o estímulo, ele não vai escutar. É como você fechar um olho, durante muito tempo, o cérebro cega você no cérebro. Né? Você fica sem ver, não por causa do olho, o olho normal. E a mesma forma o ouvido. Então, tem que ser o tempo adequado, a indicação adequada.
E são raras as situações que você não tem o que fazer. Rara mesmo. Então, na maioria dos casos, desde que o paciente se proponha a submeter uma cirurgia, há sempre o que fazer, viu, Linda? Então, não deixa de procurar ajuda. Muito bem. E continua avançando. Não parou, né? Opa, não parou a questão de células tronco, o implante. Do mesmo jeito que o telefone, há um tempo, celular, quando a gente estava em São Paulo, né? O celular era bem grandão, era aquele tijolo. A tecnologia avançando, hoje, né? avançou. Então, imagina se a gente for fazer um paralelo do automóvel. Imagina como não vai chegar a nível de colocar um chip bem pequeno, não é? Então, está avançando, não parou aí não, e é uma área que eu destaco. Ele é muito dedicado nisso, eu gosto muito do trabalho que ele faz nesse sentido aí. Muito legal, porque ele se destaca, que ele gosta dessa parte então é muito bom. Antes da gente mudar de assunto, talvez a gente esteja adiantando um bocado na questão de ouvido, mas eu queria pontuar muito, muito importante, né? A resistência ao aparelho auditivo. Então, como é acho que esse podcast, essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa de utilidade pública, é importante que se tenha que a reabilitação auditiva, ela tem um padrão, uma possibilidade de evitar complicações cognitivas no idoso, principalmente no idoso. Então, hoje, os trabalhos têm mostrado, Linda, que mesmo com perdas auditivas leves, a reabilitação auditiva, usar o aparelho é muito importante. Você evita a precocidade de uma doença demencial no idoso, você reduz a possibilidade disso acontecer. Dentro dos fatores que você consegue manipular, tem os fatores genéticos que não são manipuláveis, certo. A audição ela tem que ser tratada mesmo quando a perda é leve. Legal. Então, ficar essa mensagem para a gente não esquecer isso. Vamos para o Mente Ativa, o nosso quadro aqui, em que a gente descontrai um pouco mais, conhece aí um pouco mais dos nossos convidados. Vou começar pelo Dr. Islam, que eu já descobri que nas horas de folga, nas horas vagas, nos momentos mais tranquilos, ele gosta de, na verdade, descansar e dormir. Mas não é só isso. E dormir? Não falo isso. Foi você que falou. Não. Ele também pedala com os filhos, gosta de viajar, de ler livros folhosos, né? Passar o folhoso. Olha lá. Olha aqui a foto, o registro. Isso é com o Islam Filho. Isso não é para as pessoas. A gente estava no pedal, numa caminhada, tem até uma campanha que a gente faz de prevenção do suicídio. E é isso, a gente passeia com os pirralhos para estimular. Né? Olha aí, muito bem. A prática de atividade física. E aí viajando. Isso foi esse ano já. A família toda no Rio de Janeiro. Isso aí também. E é filho, viu? Gosta de fazer filho, viu, Lina? Muita gente. Graças a Deus já tem um filho médico, o Otorrino, que é João Pedro, que está ali. Né? Otorrino. Outro registro de viagem, uma viagem aí que o senhor considera marcante. Linda, eu tive uma viagem que fiquei 3 meses na Suíça, na época eu estava me especializando em cirurgia de ouvido e implante coclear, que foi marcante. Aí a gente conheceu muitos países da Europa com minha esposa, e aí me marcou. A Suíça é fantástica, né? E os países próximos ali. Marcou muito. Olha aí, mais registros? Eita, muito bem, a criançada adora, né? Deu foto. E tomar viu. Olha aí, muitos... É João Pedro. Islam Filho, João Miguel, são os pirralhos. Muito bem. E uma das coisas que eu falei é que a questão dos livros, né? Algum especial que você indicaria aqui para nós? Uma dica? Sim. Eita, eu tenho um livro que eu acabei de ler, fantástico. Eu estou muito ligado à espiritualidade, você já deve conhecer um pouco da minha... E é um livro chamado Paulo Estevão. Fantástico, fantástico. Um dos livros que eu mais me deliciei com a transformação que Paulo teve, né, e que levou à disseminação do cristianismo fora dos muros do judaísmo. Fantástico. Então, conta a vida de Paulo, né, que era Saulo, que se transformou Paulo, porque Jesus o abordou. É um folhoso grande, mas que dá para ler em uma semaninha, se você gostar. Que legal. Paulo Estevão. Vamos agora para o Dr. Marcos Sodré, que tem hábitos semelhantes aqui. Por exemplo, gosta muito de ler. É mais que eu. Aprecia um bom livro e
gosta de cuidar de plantas. Plantas. Olha aí, temos Olha, provas é uma disso. camisa. Uma camisa. Que legal. Veinha, mas olha lá, homem. Que legal. Aí eu tinha comprado umas sementes de vários tipos de hortas, de hortaliças, tipo aquelas sementinhas pequenas, Sim. agrião, salsa, tomilho, essas coisas. Aí peguei um dia e fui fazer, mas só fiz. Você faz, só fiz uma. ele faz e Aí, ele- ó, nasceu. E a mulher Olha o dele resultado. e Cris cozinha, né? Que a cozinha, oxe, pega as hortaliças. Então, preparei e tal, fiz todo o esquema, cobri, e depois aí ficou bem legal, é bacana. É um divertimento que você, até com criança, porque quando você faz com criança e depois de 15 dias, depois de 20 dias, está crescendo. Crescendo, é. Então, para a criança é muito legal isso, sabe? Então, eu desenvolvi esse lance aí do contato com a natureza, da ecologia, porque a gente vive o dia todo, né? Dentro de consultório, de escritório, de hospital. Acho que é uma boa. Pedi uma indicação do livro A Doutor Islã, vou pedir ao senhor também, né? Por favor. Então eu vou para a música. Deixa livro é com ele. Vamos para a música. Música. Jazz, blues, Eita. chorinho. Jazz, blues, chorinho. Então eu acho muito, muito bacana. Porque no caso da música, acho que pega muito é a alimentação na nossa vida. Né? O que é que a gente se alimenta? A gente não só se alimenta da comida física, a gente também se alimenta de vibrações, de sentimentos, não é? E ao par com os olhos, que é um alimento visual que vem direto para o cérebro, por estar no mesmo nível, então você alimenta o que você está lendo, tipo lá no Islã. Você está lendo, então aquele alimento, diferente do alimento comestível que vem para o estômago para chegar depois, é direto. Então o que você vê tem impacto direto no teu pensar, no teu agir, no teu sentir. E a mesma coisa o ouvido, porque aqui é direto também no cérebro. Então esse nível auditivo e visual, bem interessante. Então quando ele destaca a leitura, eu destaco música, porque música transporta rapidamente. A música tem uma influência muito grande nas coisas. Então, para aproveitar aparelho auditivo, comunicação, então vamos colocar uma música na Mas o vida. senhor A gosta música também de filmes. é Qual o estilo, assim? Algo mais... ficção científica. Olha aí. Interestelar, para quem não assistiu. Interestelar é Olha show. aí, a dica. Bom, vamos para outro momento aqui do nosso episódio de hoje. Vamos falar agora sobre saúde vocal, que é a voz, o nosso principal meio de comunicação, né? A gente usa aí diariamente para se comunicar com o mundo, expressar as nossas ideias, defender os nossos propósitos, nossas emoções, contar histórias, enfim. Mas nem sempre nós damos a devida importância ou cuidado, né, a esse principal meio de comunicação. Por isso que hoje nós estamos aqui. Vou começar com o Dr. Marcos. Queria saber o seguinte: quais são os sinais, os sintomas que sugerem problemas vocais e que alterações podem sugerir alguma doença mais grave? O paciente começa a ter uma voz mais fraca, vamos dizer assim, uma voz com menos potência, Certo. ou mais rouquidão, a dificuldade dele se expressar, de falar bem claro, então ele começa a ter rouquidão, né? A voz mais fraca, ele cansa para falar, para emitir, para falar daquela forma que ele... Então aquele passa a ser desconfortável. Sim. Uma voz mais áspera, mais rouca, mais soprosa. Então, dependendo do tipo de voz, pode dar uma dica do que ele está apresentando. É uma paralisia vocal? Ele é uma rouquidão junto com a tosse? É um refluxo? Fica rouco apenas quando está no estresse? Então, é uma questão de voz por uma rouquidão tipo emocional. Então, é profissional? Ele é professor? Começou a ficar rouco, faz 2 meses que está assim? É fumante? Então, já vem a questão cancerígena. Então, dependendo da rouquidão, do tempo, da história, do perfil, do sexo, da cor do paciente, da profissão dele, então você vai ser levado a pensar em determinadas doenças. E aí vem
um exame além da história para confirmar o que você está pensando. Aí você vai ver a corda vocal. Então, quando você vê a corda vocal, aí você já mata geralmente 90% dos problemas. Em algum momento aqui da nossa conversa foi dito a questão do refluxo, né, de que pode também trazer consequências. E aí eu pergunto, de que maneira o refluxo prejudica a saúde da voz, doutor Islã? De que maneira prejudica? Então, as cordas vocais, ela fica numa transição, ela fica na laringe. A anatomia dela, né, no pescoço, no meio do pescoço. Então, para cima tá as vias de comunicação da fala. Obviamente, para baixo tem o brônquio, mas existe uma interseção com o esôfago. Então, passa a comida pela garganta e passa o ar. E da mesma forma que a comida desce, há momentos que a gente tem o refluxo, quer dizer, o ácido, o suco gástrico, ele sobe e vai machucar a garganta. Então, essa subida do suco gástrico, do suco mais inferior, até a garganta, que é uma região que não deve ter esse suco gástrico, ela vai se irritar. Ela vai irritar essa região e vai causar um processo inflamatório, gerando edemas, inflamações. E a corda vocal nessa região vai sofrer. Então, vai gerar o que o Marcos falou, né? É aquela tosse crônica, às vezes disfonia, uma rouquidão, né? Dificuldade para falar, cansaço vocal, principalmente se for um profissional da voz que está usando aquele órgão, que é um órgão muscular, ele cansa, ele fica cansado muito mais fácil. Então, essa relação do refluxo se dá pela localização anatômica das pregas vocais, né? Subida do suco gástrico até a garganta e levando a processos inflamatórios. Gente, pessoas como eu, que têm aí a voz como um instrumento de trabalho, né? Quais são os cuidados que devem ser adotados, né, por nós, por essas pessoas, então? Deixa eu pegar a lista aqui. Deixa eu pegar uma lista aqui. Olha, eu não sei se isso tem Meia hora relação, não vai dar tempo. mas vou fazer um relato meu, né? Quando eu comecei a policiar o meu consumo de água, Sim. na minha ingestão de água, eu, assim, não me recordo da última vez que eu tive um problema realmente grave, assim, de ficar com a voz bem prejudicada. Sim. Mas isso tem alguma relação? Não tem nada a ver? Só tem. Porque a corda vocal, só para pegar o gancho que ela falou, ela é como um colchão. Ela tem que estar mole, ela tem que estar hidratada. Então ela tem que estar flexível. Certo. Isso necessita de água. Além disso, sobre ela tem que ter uma camada de muco, que depende da água. Se você não hidrata bem, não é que a água que você vai beber vai ficar em cima da prega vocal, mas ele vai te hidratar o teu corpo, e isso vai produzir mais muco, que vai ajudar na proteção da tua prega vocal. Então você pode usar um pouco mais, né, a voz, como você usa, sem prejudicá-la. Então a hidratação é um cuidado, é o primeiro top, né? Beber água frequentemente, 2 litros d'água por dia, pelo menos, né? Principalmente em ambientes refrigerados, né? Que é seco, né? Que resseca. Entendi. Seria uma dica muito importante. Além da água, doutor Marcos? Cuidar do uso da voz, isto é, evitar o abuso vocal. Então, aquela mãe que grita muito em casa com as crianças, aquele profissional que fala gritando, se comunicando de longe, trabalha numa fábrica tal, e grita o dia todo, aquela pessoa que é temperamental e por qualquer coisa ele explode, então ele dá muito choque de gritar, né? Então vai depender de quê? Economizar a voz, aprender a falar respirando melhor, e aí entra o que a gente comentou no começo do programa, a intercomunicação, a interdependência entre o ouvido depender do nariz funcionar bem, o nariz respirando bem para a pessoa não forçar tanto a corda vocal, o estômago, o pulmão, profissão, usa máscara, vai fazer limpeza em casa, vai fazer uma faxina pesada, vai sem máscara, depois de 3 dias está no consultório do otorrino. Se ele colocar a máscara, não vai tanto. Então, os hábitos de poupar a voz, evitar o abuso vocal, tentar se policiar para aprender a falar, né? Então você vê profissionais da imprensa, profissionais apresentadores, que eles já têm um treino. Se você quer ver bons profissionais já renomados, veja como ele fala. Né? Veja como ele fala. A gente aprende com aquelas pessoas, né? Porque ele já tem esse cuidado. Então, falar mais devagar, respirando bem, não é como a gente fala correndo, não para nem para respirar. É tipo o que se fala desbaforido, né? Correndo, e não deixa outro. Dá um pause,
faz um intercalar, respirar e falar. Então, tem uma boa dicção, mastigar bem a palavra. Então, abuso da voz, hábitos. Eu durmo com o ventilador, eu durmo com a janela totalmente aberta, eu vou dormir de barriga cheia, eu como... Que tipo de alimento? É muito refrigerante, gaseificado? Eu como demais à noite e durmo com a barriga, o estômago muito cheio por causa desse processo de digestão à noite. Então, tem hábitos, tem costumes que estão em volta do nosso dia a dia. E aí vai um alerta. Muito da sua doença, você buscou e você criou aquela doença. É o infarto, é o seu temperamento. É o diabetes, é comendo muito açúcar, é a parte emocional. É a inatividade, doença das juntas, se levanta, começa a andar, a movimentar. Porque não é que a doença caiu dos paraquedas em você, geralmente não. Geralmente a doença ela vem convivendo com a gente e a gente vem implantando aquilo há muito tempo. Então, o nosso hábito alimentar, daqui a 10, 15 anos, vai causar um problema do estômago. Nosso temperamento vai fazer nossa pressão subir. Então, isso vale para tudo na vida. Então, são as letras A: atividade física, alimentação, ambiente. 3 letras A. O senhor falou da questão do cigarro, que é prejudicial. No caso da bebida alcoólica, também entra nessa, prejudica, entra, inclusive, para o câncer enfim. de laringe. Aí vem para a história a pessoa que está rouco há muito tempo e vai no otorrinexamina. Aí vai ver o hábito. É fumante? Quantos anos? Quantas carteiras de cigarro? Tendência familiar? É homem? Né? E a associação do cigarro com o álcool, alto índice de câncer. Então, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia tem datas chaves em que ela destaca determinados assuntos. Então, tem o Dia Mundial da Voz, tem o Dia da Audição. Uma dessas é o tratamento, a prevenção do câncer, né? Entendi. Porque destacar isso, essa informação, sua pergunta é muito importante. Entra nos hábitos. A gente não está dizendo que a pessoa não pode ter um petisco, não pode ter uma bebida social, mas nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes a pessoa chega, infelizmente, num grau com câncer e que vai ser um tratamento. Vence, como o Islã destacou, que a medicina e os tratamentos têm trazido avanços muito grandes em todas as áreas, inclusive na cura do câncer, mas é trabalhoso, né? É uma luta, um câncer de laringe, um câncer de pulmão, um câncer de estômago, é uma batalha que a pessoa que vai entrar nisso precisa estar muito centrado para vencer. Gente, tem exercícios que dá para fazer em casa? A turma no geral, as pessoas no geral, para prevenir essa rouquidão e tudo mais, fazer isso? Bom, isso a gente está entrando na área de um outro profissional que é o fonoaudiólogo, trabalha muito bem com a voz, né? Então, existe exercício, novamente, de aquecimento vocal, de relaxamento vocal, que todo profissional da voz tem que aprender, né? Vai aquecer, vai começar a falar muito, você tem que preparar. Treinamentos respiratórios. Eu ouvi o Marcos falar, né? Ele falando dos hábitos, a pessoa que grita muito, etc. Aí pergunta, e um barítono, e um cantor de ópera, que grita tanto e não fica rouco? Por quê? Porque ele usa a técnica correta. Porque ele teve um treinamento para isso. Então, ele usa o pulmão de uma forma adequada, né? Ele tem hábitos alimentares adequados. Então, tudo é treino. Então, e não é o dia todo. Mas ele tem uma intensidade muito grande, né? Se eu gritar daquele jeito, eu vou ficar rouco. Ah, sim, chato. Não é verdade? É treino, né? É treino. Então só para ressaltar o treinamento, né? Com certeza. E aí o fonoaudiólogo dá essas dicas. Obviamente que algumas dicas que o otorrino geralmente dá no consultório sentiu cansar, ficou rouco, repouso. Rouquidão acima de 15 dias, tem que ir no otorrino, pelo risco de ter um câncer. Principalmente se tiver hábitos, tabagismo e álcool. O álcool e o cigarro junto, eles se multiplicam na possibilidade de desenvolvimento de câncer. Então, dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. E justamente para buscar esses pacientes que têm alterações vocais de longa data. E os cuidados que devem ter para evitar as lesões. No caso das inflamações na garganta, né? O tosse, enfim, além do uso dos medicamentos, com orientação médica, obviamente, existem outras formas de amenizar esses incômodos? Na voz? Além dos medicamentos, você está falando? Não, então, existe, além dos medicamentos anti-inflamatórios, dependendo da causa, obviamente, né? Se a causa é inflamatória, você vai usar os anti-inflamatórios sistêmicos ou tópicos. Existem sprays que a gente usa, não os sprays que vendem, vou usar uma xilocaína que vai só adormecer, anestesiar. Isso é perigoso.
Você vai achar que está bem e vai usar mais ainda intensamente e vai continuar machucando. Então existe, mas os cuidados, questão alimentar, né? Não deixar que o refluxo aconteça, né? A questão do repouso vocal, a questão do aquecimento vocal e eu realço muito a hidratação, a alimentação e o repouso vocal, quando se tem problema. Isso são medidas simples que a gente pode tomar em casa. Se não melhorou, tem que ver o que está havendo. Passou de 2 semanas, não é uma rouquidão normal. Já tem alguma lesão benigna, geralmente, mas pode ser alguma coisa mais séria. Entendi. Então, toma cuidado, vai e faz um exame, que é um exame simples. Vou fazer um bate-bola aqui com vocês. A gente já está se encaminhando para o fim desse episódio. Mas antes de encerrar a nossa conversa, eu queria trazer aqui algumas afirmações que são muito populares aí para vocês poderem esclarecer junto com a gente o que é mito e o que é verdade, tá certo? Por exemplo, tomar sorvete ou bebida gelada causa dor de garganta. Mito ou verdade? Você ou eu? Ah. Vai depender do processo prévio que ele tem. Vamos supor que a pessoa já tem uma faringite pelo refluxo. Vamos supor que na profissão ele já vive em contato com muita poeira, ele já tem uma certa fragilidade. Então, o frio, a coisa gelada, ele diminui o batimento ciliar, aquele muco, aquele tapete mucoso ciliar que Isla falou. Então, existe uma limpeza, né, que é pela saliva, pelo muco, pela secreção. O gelo diminui o batimento dos cílios. Sim. Então, as bactérias e os produtos de agentes irritantes vão ficar mais tempo em contato com a garganta. Então, poderia propiciar ou facilitar essa irritação. Já existe previamente e o cara vai e faz um abuso. Então ele passa a noite bebendo, tomando gelo, na frente de um vento, conversando muito. São vários agentes irritantes. Sim. E um detalhe, para você, toda vez que você tomar gelo, isso pode acontecer. Então para você é real. Ele pode tomar muito gelo e nunca acontecer. Para mim pode ser eventual. Então, em quem isso se aplica? Então, geralmente há um certo fundamento, mas não é 100%. Verdade parcial. No caso, ainda nessa mesma linha, hein? Água gelada é prejudicial à saúde vocal? Mito ou verdade? Pode ser prejudicial, sim. Porque, como é um músculo, a corda vocal é um músculo. Então, se você joga gelo em cima, ela pode paralisar, ela pode ficar um pouco mais difícil. Tanto é que quando a gente vai usar a voz um pouco mais intensamente, a gente tem que aquecer a voz. Isso. E aquecer é fazer exercício, né? Você joga gelo, ela desaquece. Então ela fica fria e aí você pode causar lesões. Maçã auxilia na saúde vocal? Mito ou verdade? Eu acho mito. Eu acho mito. Mas ajuda a garganta. Tá. Por quê? A pessoa pensa que a corda vocal está na garganta. A corda vocal não está na garganta. A garganta é a faringe e a corda vocal está na laringe. Então a maçã é adstringente, ela ajuda a limpar o quê? A garganta. É a mesma coisa que perguntar: gargarejo é bom para garganta ou gargarejo é bom para corda vocal? Gargarejo é ruim para corda vocal, mas gargarejo é bom para garganta. Sim, é verdade. Porque são lugares diferentes. Né? Então se você está rouco e está fazendo e você está irritando a corda vocal, se ele acabou de dizer que é para repousar, é boca de siri. É ficar, falar pouco, dizer só, sim senhor, quero água, um cafuné, só. Falar pouco. Mas se você está com a rouquidão e tem que fazer gargarejo, sim, você está irritando, você está cantando, barito, está irritando. Agora, se você está com uma crise de faringite, não está rouco, é uma crise de garganta, de anido, aí gargarejo, legal, morno. E nunca forte. Eu vou fazer com gengibre, muito. Romã, muito, não. Ou eu coloquei tem aqui. Tem que ser bem fruto, tem que ser bem... Era o próximo ponto. Gargarejo com mistura de água com romã, sal, vinagre, faz mel garganta. Tem gente que vai com limão com mel, né? Show, bem fraquinho. Limãozinho com mel e toma. Então, gargarejo, muito importante para a garganta. Suave, 2, 3 vezes no dia, morninho, discretamente morno e de baixa concentração. Eu quero fazer água com sal, só para passar para... Água com sal. Qual é o grau de sal? Mais forte que a lágrima, mais fraco que a água do mar. Não é? É uma salinidade que suave. Você vai encher de sal, 2 quilos de sal, nem bem pouquinho. É por isso que ele gosta de trabalhar com plantas, né? Ele mexe com as plantas. É um mago das plantas. Uma dica para quem está com rouquidão, às vezes a pessoa diz, eu vou falar baixo, eu vou cochichar.
O cochicho machuca mais a voz do que tanto quanto gritar. Então, se você está rouco, não cochicha. Fala normal. Nem grita, nem cochicha. Muito bem. Fala normal. É uma dica. Tem mais aqui. Remédio para nariz vicia, mito ou verdade? Opa, isso aí é com você, Verdade. do nariz. Vicia. Vicia. Não pode ficar usando gotinha. Gotinha Vicia vicia, demais. vasoconstrictor. Existe uma Tem rinite, diversos, a rinite de origem causou uma dependência química, o nariz passa a necessitar daquilo para funcionar, mas existe tratamento, existe cura e você se livra disso. De todo jeito você se livra de usar gotinha de nariz, não é? Seja com orientação de medicamentos, dependendo do caso a gente vai ver o que é que vai usar, seja de tomar, seja de aplicar, ou cirurgia, mas você não deve viver dependente. Tem paciente meu que usa um tubinho em 2, 3 dias, o que usava, né? Tem paciente que acorda 2 vezes à noite para pingar a gotinha para voltar a dormir. Ele não está dormindo, ele está cansado de dia. Aí tem irritabilidade, aí é outro assunto, é outro programa. Ronco e apneia do sono. A pessoa que dorme roncando, que acorda mal, que oxigena mal, que tem a hipooxigenação, é outro assunto. Por isso que o otorrino é bom. Porque a gente não falou nada de otorrino ainda hoje. A gente falou de cirurgia de seduzida. Gente, agora um outro ponto que eu achei muito hilário agora para a gente ver o quanto que a internet tem de todo tipo de informação, né? O que é mito e o que é verdade também. Mas vamos lá. Tomar iogurte melhora a rinite alérgica? Opa, isso eu discordo. Mas, porque há uma relação entre o leite e a produção, aumento de produção de muco nasal. Então você vai acabar piorando, né? Obviamente que não é uma relação direta, né? Vai dar rinite, mas aumenta as secreções nasais e pode levar a sinusite, repetição, etc. Então eu não recomendo. Inclusive não acho iogurte um alimento tão saudável, até como leite de vaca, né? Sim. Que causa muito mal-estar e deve ser evitado. Concordo totalmente com você. Olha aí. Tá. Meu O doutor, nariz concordando. concordo totalmente. Gente, é isso. Muito obrigada. O nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Queria muito agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade, né, por trazer aqui esse conteúdo tão riquíssimo para todos nós. Obrigada, viu? A gente agradece a receptividade. E agradecer ao Unimed também por esse espaço maravilhoso, né, que orienta e eleva o nível de saúde da população de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil. Agradecer a todos vocês o convite. A alegria estar aqui com meu irmão Islam, contigo, Linda, Girlão e Dalino, que entrou em contato comigo. Parabenizar a equipe de vocês. Muito bom. Espero que esse programa cumpra sempre essa finalidade, que é libertar as pessoas através de conhecimento. Isso é verdade. Obrigada, gente. Parabéns, Obrigada e até a próxima. Obrigada a você também pela sua companhia. Lembrando os nossos canais para você assistir os nossos conteúdos aqui no YouTube. Estamos ainda também no Spotify, no Instagram, @Unimed João Pessoa, no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Vai lá, acessa, curte aqui o nosso conteúdo e também encaminha para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, tá bom? Até semana que vem. Tchau!